Então, bom dia. Nós hoje vamos falar sobre os argumentos pressuposicionais dentro da apologética. E semana passada a gente falou sobre apologética clássica, sobre argumentos clássicos. E hoje a gente vai falar sobre argumentos pressuposicionais. Alguns também chamariam essa apologética de apologética pactual ou apologética aliancista também, tá? E eu vou pedir para vocês um pouco de paciência, porque é um assunto que não tem mistério, é um assunto fácil. Mas eu acho que pode ser que por conta desse nome, pressuposicionais ou pressuposicionalistas, alguém cria algum tipo de barreira, né? E quando a gente coloca algum tipo de barreira dizendo, isso é difícil de compreender, eu acho que isso acaba atrapalhando o nosso entendimento um pouco. Então, assim, não é complicado, é simples, mas a gente vai fazendo uma construção. Eu vou construindo junto com vocês até o final da aula, e aí no final da aula eu imagino que a gente vai ter uma compreensão assim próxima de algo normal, assim, desejável, né? Tá? E também um pontapé inicial aí para quem gosta de apologética ou tem interesse de aprofundar, para poder aprofundar também nesse assunto, tá? Então eu queria começar, como sempre, lendo a palavra, né, as escrituras, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 11, que diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, a gente vai perceber que a apologética pressuposicional ela vai estar transitando nessa afirmação, tá? Que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade, que isso é algo natural do ser humano, né? Se a gente quiser entender se a gente quiser entender sobre o ser humano, se a gente quiser estudar sobre quem é o ser humano, sobre a essência do ser humano, é bom a gente estudar Eclesiastes, é um livro interessante. Inclusive, o professor Luiz Saião tem uma série de vídeos em Eclesiastes bem interessantes, e a gente pode ver no YouTube. E aí, o que eu queria introduzir, né, para a gente ir acrescentando, a gente ir construindo junto o entendimento acerca da apologética pressuposicionalista, são algumas afirmações para a gente poder pensar. Então, o pressuposicionalismo, ele defende que a conquista do conhecimento exige um método de análise seguro. Então, paramos aqui. O que seria um método de análise seguro para um cristão? O que nos daria segurança para entender que aquele método de análise é confiável, né, para a gente? Que dê condições de concluir a nossa conclusão, aonde a gente vai chegar, para onde a gente está trilhando, para a gente entender, concluir informações extraídas de premissas anteriores, de realidades anteriores. Isso só é possível por meio da reflexão sobre as declarações bíblicas e nunca da sensação ou razão pura. Então, inicialmente aqui, ele já está apontando alguns sinais de como é que a gente vai conhecer a realidade. O que nos dá confiança para poder conhecer uma realidade. E ele vai jogar para a revelação especial, para a Bíblia Sagrada, nessa responsabilidade de nos dar essa informação confiável. E ele vai, já inicialmente a gente vai entender que ele não, logo de início, ele vai defender
a apologética, quando ele se fala de razão clássica, e também da apologética evidencialista, né, que vai trabalhar com evidência, ou aquela que é cumulativa, que acumula alguns outros pensamentos de apologéticas, tanto evidencialistas quanto da apologética clássica. Então, é uma visão apologética que está como premissa mais importante a Bíblia Sagrada, é a revelação especial, tá? E aí, para a gente mastigar um pouquinho sobre esse termo, né? Eu fui ao dicionário e trouxe para a gente aqui o que seria um pressuposto, né? Então, é uma suposição ou uma conjectura, ação de pressupor, de supor, de acreditar ou de julgar com antecipação. Então, quer dizer, é uma ideia que você tem antes. E aí, para trazer para uma questão mais aplicada, mais prática e mais mastigada, digamos assim, para a gente, o que eu posso dizer é que por trás de cada ideia que temos, existe uma ideia base, né? Para a gente pensar o que a gente pensa hoje, para a gente compreender o que a gente pensa hoje, para a gente olhar o mundo da forma que a gente olha hoje, existe uma ideia base, né? Existe um filtro, existe conceitos que a gente aprendeu que faz com que a gente tome decisões e crie as nossas ideias posteriores, tá? Então, a base ela é chamada de pressuposição. Então, de acordo com a ideia base, que outras ideias ou pensamento acerca de diversos assuntos vão surgir. E o pressuposicionalismo, ele vai fazer uma argumentação transcendental, transcendente, e a gente lembrar, quando a gente fala sobre transcendente, é o que está além, né, do que é imanente, né, do que a gente está enxergando hoje aqui. E ele vai argumentar que todo fato ele pressupõe o Deus das Escrituras. Então, todo fato, tudo que no nosso debate, na nossa conversa, a gente vai pressupor a existência do Deus das Escrituras. Algumas afirmações iniciais que a gente para a gente pensar sobre essas afirmações aqui, e se você quiser anotar alguma delas aí, fique à vontade para a gente pensar sobre isso. Então, primeira afirmação: apologista deve simplesmente pressupor a verdade do cristianismo como ponto de partida apropriado na apologética. A revelação cristã, a segunda afirmação, a revelação cristã nas Escrituras é o quadro através do qual toda experiência é interpretada e toda a verdade é conhecida. Terceira afirmação: várias evidências e argumentos podem ser estabelecidos em favor da verdade do cristianismo, né? A gente pode apresentar evidências. Você vê que ele não rejeita as evidências, mas não é evidencialista. Mas esses, no mínimo, pressupõem implicitamente premissas que podem ser verdadeiras apenas se o cristianismo for verdadeiro. Então a gente percebe que a gente coloca as cartas na mesa. Um defensor da apologética pressuposicionalista conhecido é o John Frame, e aqui a gente tem uma afirmação dele: nós deveríamos apresentar o Deus bíblico não meramente como uma conclusão a partir de um argumento, mas como aquele que torna o argumento possível. Ao demonstrar que os incrédulos não podem argumentar, pensar ou viver sem pressupor a Deus, os pressuposicionalistas tentam mostrar que a cosmovisão deles é inadequada
para explicar a sua experiência do mundo e fazer os incrédulos enxergar que somente o cristianismo pode fazer a experiência deles ter sentido. Então, quer dizer, a gente vai tirar essa base, e isso vem por meio de um trabalho de expor a verdade. E aqui existe um ponto que vai chocar e vai divergir um pouco com a apologética clássica. E como a gente viu na aula anterior, a apologética clássica ela vai trazer argumentos racionais e uma teologia natural. E a gente percebe, não sei se vocês se recordam, eu partilhei com vocês, mais uma vez citando aquele vídeo do Douglas Wilson, que ele vai, que o argumento que ele traz ali com o debate que ele está tendo com o ateu, né? Ele vai desmontar o argumento dele, levando o ateu a fazer uma reflexão que leve ele a entender quais são as bases morais dele. E ele, obviamente, as bases morais que ele tem, se ele for caminhando para essas bases morais, ele vai chegar na base da lei moral, né? E a lei moral foi dada por Deus para Moisés no monte, então ele vai ter que pressupor a Deus de alguma forma, mas ele não vai trazer esses argumentos, porque a gente vai falar sobre argumentos, por exemplo, cosmológicos, né? O William Lane Craig, quando a gente vai estudar sobre a apologética, a gente vai ver a apologética dele, ele vai trazer esses argumentos, são argumentos cosmológicos, argumentos ontológicos, então tem muito a ver com a teologia natural, com a harmonia do cosmos, com a questão da criação. E quando a gente vai para a apologética pressuposicional, ela já tem uma visão que vai fazer com que o homem, levar o homem a compreender a questão bíblica, da mesma forma que a gente iniciou com aquele texto de Eclesiastes, né, que dentro do homem tem esse anseio, né, pela eternidade. Então essa é a pressuposição inicial. Eu quero dar aqui, pedir licença, para falar sobre uma questão pessoal. Eu me recordo que antes de eu me converter, eu não nasci na igreja, na tradição cristã. Eu sempre estudei em escola católica, era católico, né, na infância, como a maioria dos brasileiros nos anos 80 e 90. E depois eu saí em busca de conhecer alguma religião. Eu queria conhecer alguma religião, eu queria alguma coisa que me conectasse com Deus. E eu me recordo que nesse período eu conheci a Ordem Demolay, que eu achava que era uma coisa relacionada à religião. Conheci o movimento gnóstico cristão universal, né, que não é cristão, mas é um movimento gnóstico ressuscitado, né, que veio para o Brasil, por meio da Bolívia, de um mestre, né, boliviano, digamos assim. Depois, não contente, eu fui para o Vrajabhumi, que era um lugar onde tinha Hare Krishna, e eu fui muito decepcionante para mim. E, para minha surpresa, o evangelho foi pregado para mim na rua por um missionário, e eu me converti e comecei a frequentar a igreja metodista inicialmente, no início da minha fé. Mas para mim era a coisa mais absurda do mundo pensar que no meio dos evangélicos, aqueles caras que eu admirava muito pouco, que usavam camisa social, né, e naquela época, né, tipo, era tão quadradão, eu achava tão estranho aquilo, mas naquele momento, assim, esse anseio do meu coração de busca, Deus acabou me condicionando, me direcionando para que eu fosse para um lugar onde eu tivesse o início da minha caminhada de fé e conhecesse a revelação especial. Mas esse anseio, que era muito latente no meu coração, é um anseio bíblico, que por mais que o homem negue isso em algum momento, ele tem esse anseio. E quando a gente vai para
estudar sobre antropologia, sobre a vida, diversidade que a gente tem hoje étnica no mundo, a gente vai ver que em muitos momentos muitas pessoas desenvolveram uma prática religiosa não bíblica, digamos assim, né? Que tinha o interesse de oferecer um sacrifício, de aplacar a ira de um Deus específico, A ou B, né? E isso tem a ver com essa semente que está no coração do ser humano. Bom, a gente tem algumas figuras importantes na apologética pressuposicionalista, e eu vou destacar um pouquinho aqui esse primeiro, né, que é o Cornelius Van Til, mas a gente também tem o Gordon Clark, que eu já tinha citado, John Frame, o Greg Bershen, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, e o Franz Schaeffer, né, de todos esses aí, né, o Gordon Clark e o Cornelius Van Til, a gente sabe que existe, eles não fecham tudo, tem algum tipo de embate, e o Schaeffer também em algum momento ele não rompe, ele é considerado ali um apologeta pressuposicionalista, apesar de considerar algumas outras questões também do evidencialismo, e em algum momento a apologética clássica ela poderia contribuir também, mas a defesa maior deles é em relação à apologética pressuposicionalista, e um defensor deles assim que estruturou isso é o Van Til. Então, algumas afirmações aqui de Van Til. Hoje, de fato, estou convencido de que toda a história e a civilização seria ininteligíveis, quer dizer, não faria sentido, né? Não é inteligível, não é possível você compreender, então seria ininteligível para mim, não fosse pela minha crença em Deus. Bom, me parece que tem alguém entrando aqui, deixa eu só dar uma olhada. Não, aproveitando essa pausa, tudo bem até aqui, gente? Tá dando para entender? Alguém quer fazer alguma colocações dessas afirmações? Tudo bem até aí? Na última aula eu fiquei um pouco preocupado, né? Eu falei, ou entenderam tudo, ou entenderam muito pouco. E ficaram com receio de questionar. Mas tudo bem. Eu fiz uma pergunta, acho que foi que você ouviu o cliquezinho, foi uma pergunta que eu fiz no chat ali. Se existe algum pressuposicionalista... Bom, deixa eu ler que cortou seu áudio aqui. Sim, a gente tem... eu acho que no Brasil, assim, os mais conhecidos é o Davi Charles Gomes, né, que é professor lá do Andrew Jumper. O Felipe Fontes também é um discípulo, né? E todos que estão seguindo a linha deles aí, né? Eu acho que o professor Davi Charles Gomes é o brasileiro com mais carga aí de defesa dessa apologética pressuposicionalista, e eles ainda têm uma ideia, uma defesa, ou eles criaram uma tese, né, que é interessante, inclusive brasileira, né, acho até bem interessante isso, que é a teologia que eles chamam de teorreferente, né, que é fazer sempre referência a Deus. E isso tem uma relação direta. Deixa eu voltar só aqui no slide. Tem uma relação direta com uma compreensão geral de todas as coisas. Se a gente olha para a história da existência humana e o que a gente, principalmente aí, o que a gente está vivendo, o que a gente vive, né? Eu posso falar do que a gente está vivendo hoje, porque se apresenta aí muitos sinais, né,
escatológicos, né, muita coisa que a gente pode fazer uma aproximação bíblica. Eu acho que quem olha pela ótica humanista ou antropocentrista, né, ou fora de um teocentrismo, ele acaba tendo uma visão que não completa de todas as coisas, né? Ele não consegue ver. Por isso que eu digo, como teólogo, às vezes eu brinco com amigos meus de outras áreas, de outras ciências, em que a teologia está acima, porque a gente vai falar sobre, a gente tenta, né, entrar nesse território santo e falar sobre alguém que criou todas as coisas, que é o Senhor, né, que criou todas as coisas, que entende sobre todas as coisas e que colocou no nosso coração, no nosso entendimento, pressupostos, digamos assim. Então a gente tem um conhecimento mais específico sobre todas as coisas por conta do conhecimento que a gente tem das Escrituras, tá? Então, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que hoje a gente tem no Brasil, né, o professor Davi Charles Gomes, Felipe Fontes também tem seguido essa linha aí, tá bom? Bom, dando continuidade aqui. Então ela vai seguir aquilo que a gente chama de método indireto. E aí, sobre esse método, a gente vai entender um pouquinho melhor aqui. Então, denominado sob abordagem de método indireto, ele afirma que uma pessoa não pode ir direto aos fatos como se fosse auto-evidente. Van Til acredita que é preciso conhecer o seu fundamento e seguir a partir dele. É exigido que todas as ideias e argumentos sejam conhecidos, partindo de uma ideia básica, de uma ideia base, né? Uma estrutura que faz sentido, sujeita a todo tipo de contestação quando essa estrutura não está em conformidade com a verdade das Escrituras. A verdade das Escrituras. Por que isso? E aí, a gente vai ter mais aqui um embate também com os apologetas clássicos que acreditam que na verdade, quando a apologética pressuposicionalista, ela está muito relacionada com o evangelismo. Porque é uma tentativa de você identificar a premissa, identificar a cosmovisão, identificar a base, o pressuposto do indivíduo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas desestruturar isso, mostrar que existe algo equivocado ali, remove essa base e coloca uma base correta. Um exemplo, né, do óculos rosa, né? Um dos exemplos preferidos de Van Til é a ideia que os incrédulos usam óculos cor-de-rosa para ver o seu mundo, sendo assim visto por uma lente através dela. Então é uma lente cor-de-rosa, uma lente que não está muito dando para ele enxergar corretamente, né? É um equívoco, ele está vendo de forma equivocada. Impossível a neutralidade, pois tudo em nossa consciência resulta de algum tipo de pressuposição. Van Til acredita que com firmeza em fatos, provas, evidências, porém não de formas isoladas. Eu estava vendo um debate, na verdade uma entrevista com um cientista, e no momento da pesquisa o professor pergunta para ele se a fé dele ela poderia intervir na questão da prática da ciência que ele realizava. Naquele momento ele negou, né? Negou que alguma coisa poderia intervir. Ele falou que faz ciência pela ciência, né? Até porque a ciência dele é uma ciência
muito exata, né, na área de automação, e ele rejeita isso. Mas quando a gente fala sobre a subjetividade do ser humano, até porque também, voltando aqui ao exemplo anterior, que uma ciência exata como uma questão de automação, ela não vai chocar diretamente com a Bíblia quando a gente tem questões mais nas áreas biológicas, né, ou na questão de antropologia, ou na questão da física. Então isso, quando existe uma ciência mais exata, assim, né, não que a física não seja, mas aí abre algumas brechas para isso, ou na psicologia também, a gente vê que existe uma subjetividade, né? Subjetividade, objetivo. Subjetivo é aquilo que tem a ver com a característica pessoal de cada um. Então, a gente vê claramente que existe, dentro de algumas áreas da ciência, principalmente quando a gente vai para a questão da teoria da criação, né, nessas questões de ciência, na questão antropológica principalmente, ou na questão cosmológica, a gente vai ver que existe uma crença, então, que tem a ver com essa forma equivocada, com esse óculos rosa que muitas pessoas elas apresentam. Então, na defesa de Van Til, da apologética, né? Ele tem uma apologética, no final eu vou fazer essa indicação. O ponto de partida, o método e a conclusão estão sempre implicadas em outro, tá? Temos aqui uma ideia contrária à questão temos aqui uma ideia contrária. A questão diante disso será essa. Seria possível construir essa ponte, uma comunicação em que podemos concordar com algum ponto, mesmo tendo nossas estruturas opostas com as do incrédulo? Van Til faz uma de suas contribuições e afirma que nossa constituição como imagem e semelhança de Deus, como a revelação natural que nos cerca, temos, portanto, uma consciência de Deus. É aquilo que João Calvino chamou de semente da religião. Deus semeou nos homens. Para que um pouquinho, pensa aqui um pouco nessa afirmação, e no final da aula eu quero ouvir vocês um pouquinho a respeito disso. Então, esse ponto de contato é possível? Seria possível construir uma ponte, uma comunicação que podemos concordar com algum ponto do incrédulo? E aqui, mais uma vez, ele colocando em choque aqui também com a apologética clássica, né? Vamos promover debate? Um pressuposicionalista não vai ver esse debate. A gente vai ver lá a teologia do Berkhoff. A gente começa a ler a teologia do Berkhoff, é teologia. Quando a gente lê a teologia do Rod, você percebe que ali tem mais influência da apologética do Turrentini, e a apologética do Berkhoff tem mais a influência do Bavinck. Né? Então, um com uma visão mais pressuposicional e outro com uma visão um pouco mais de uma apologética clássica. E aí, na apologética do Rod, você vai perceber que existe ali uma defesa maior, mais ampla da teologia natural. Diferença das duas, né? Um livrão desse tamanho, a apologia do Berkhoff é um pouco menor, mas que a do Rod você vai ver que ele tem um interesse apologético. Inclusive, a teologia do Turrentini no Brasil, ela foi publicada como Compêndio de Teologia Apologética, né? Porque ele tem essa preocupação de uma defesa apologética inicial, tá? Para Van Til, isso é significando por um ponto que temos de imediato contato com os incrédulos. No fundo da sua mente, todo homem sabe que é uma criatura de Deus e é responsável perante Deus, pelo que a gente havia falado nisso. Então entendemos que é possível um apelo para
um profundo conceito de verdade sobre o conhecimento de Deus, no íntimo de cada um, sem ceder a um terreno neutro ou comum. É impressionante como quando a gente fala sobre proselitismo, ou evangelismo, ou defesa de algum tipo de religião, e a intenção disso, é muito interessante quando você recebe um testemunho de Jeová na sua casa, porque ele não pergunta para você se você é evangélico, não pergunta se você é católico, se você é muçulmano, espírito que for. Ele vai fazer as afirmações dele. Ele vai pegar o livrinho dele lá, Sentinela, né? Que eles são guiados por aquilo, e aí ele vai pegar uma verdade já dentro do sofisma dele, né? E vai colocar aquela verdade, e ele te faz uma pergunta retórica. Ele já sabe a resposta, ele vai te fazer uma pergunta, e ele tem aquela resposta, e ele não muda a resposta dele. Ele vai defender a fé dele, ele não quer saber o que você pensa. E ele, em algum momento, ele vai apontar que você tem algum equívoco no seu pensamento. E a gente, às vezes, fica um pouco temeroso em fazer isso, né? De apresentar os nossos pressupostos, né? Então, se tudo se torna evidência para a cosmovisão cristã, de acordo com a abordagem de Van Til, uma vez que tudo na criação proclama a obra de Deus, até a nossa autoconsciência está enraizada no conhecimento de Deus. Todos eles têm que viver num mundo que tem regras que regem esse mundo, que foram estabelecidas por Deus, quer o homem goste disso ou não, e ele vai ter uma intuição a respeito disso por conta da palavra. Então essa abordagem é chamada de pressuposicional, de pressuposicionalista. A gente defende isso, porque para ir além da superfície e desnudar as pré-condições do ponto de vista do outro, podemos concluir então que existe uma pressuposição de evidência que constitui junto um argumento poderoso de evangelização para a verdade da revelação de Deus, que é essa semente que está plantada no coração do ser humano. E essa é a afirmação. Existe esse ambiente já preparado no coração do homem, e é nesse ponto que você tem que chegar, de levar ele a entender que ele tem essa necessidade, né? E trabalhar em cima dessa necessidade. Então, na sua cosmovisão cristã, o que emana é o cristianismo bíblico, partindo de uma teologia reformada com todos os argumentos pautados e com referência na Bíblia Sagrada. E no centro da apologética de Van Til, há duas direções, dois princípios, chamado primeiro de método indireto, que a gente falou já um pouco aqui, impossibilitando o diálogo com aquele que não estão sobre a mesma realidade de visão, né? E para resumir já, né, antes de concluir tudo, é necessário evangelizar. É necessário remover aquela base e trazer uma base correta. Então, uma teologia natural para Van Til não é a base para o pressuposto. Não tem como construir uma base em cima de uma teologia racional, levar o racionalismo. Na verdade, o que os apologetas pressuposicionalistas vão defender nesse sentido é que quando a gente vai para uma teologia natural e argumentos racionais, a gente está cedendo às premissas estabelecidas pelo debatedor, digamos assim. A gente não vai para a Bíblia, a gente vai para argumentos racionais. E tudo bem, né? Se alguém aqui já tem mais tendência apologética clássica e em algum momento você pode utilizar, né, apesar de um pressuposicionalista não pensar dessa forma, né, você tem argumentos para poder debater, mas quando você estabelece as regras do debate, né, falando assim, você já pode dizer mais ou menos se você está perdendo ou se você está
vencendo o debate. Então, o segundo ponto é da analogia. Primeiro, método indireto. Segundo, da analogia. Paravantil significa uma expressão que resume um modo de pensar que quer permanecer fiel a Deus, ao Criador, ao Deus Criador. Não existe a possibilidade de interpretar a realidade se não for pela revelação de Deus. Então, argumento racional aqui colocado de lado. Tá? Na prática, então, a apologética pressuposicional vai fazer uma exposição do coração idólatra do homem. Vai fazê-lo entender o erro dos seus pressupostos e fazer um convite para que passe a enxergar a existência pela lente divina. Então, ele vai remover aquele óculos rosa, ou ele vai tentar remover aquele óculos rosa, e ele vai colocar, ele tem a ver com uma cosmovisão, né? Uma visão de tudo, do tudo. A cosmovisão é a lente, né? Alguns declaram, né, que é a lente que a gente enxerga o mundo. Então ele vai trocar, vai convidar ele para que isso seja trocado e ele passe a enxergar o mundo de uma forma correta. E se isso não acontece? Não para um pressuposicionalista, não há debate, porque o interesse dele na apologética é principalmente uma questão evangelística. Então, sobre a questão da ciência e a fé, vamos aqui falar sobre algumas afirmações. Então, nenhuma verdade ela tem sentido fora do mundo de Deus. Não existe realidade que faça sentido fora da realidade de Deus. Então, para que você possa começar a sua conversa, você precisa entender que existe naquela pessoa ali efeitos da queda. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, se eu estou conversando com uma pessoa cega, como que eu vou conseguir fazer ela enxergar alguma coisa se eu preciso mostrar algo para ela? E aí, no caso do evidencialismo ou da teologia clássica, né, mostrar alguns argumentos palpáveis. Como que eu posso fazer isso se a pessoa está cega? Ela não vai ver. Eu posso até conversar, mas no final ela vai dizer, tudo bem, até entendi, mas eu não acredito nisso daí, porque para ele o problema tem a ver com a cegueira. Então só é possível debater sobre fé com o não cristão, sobre a orientação do Espírito Santo. Então, portanto, é necessário que haja uma regeneração, porque eles estão vivendo aí nessa cegueira e não é possível mostrar a realidade do reino de Deus para quem está nessa cegueira. Então, primeiro, é necessário, né, aqui já uma questão mais prática, né? Então, primeiro, no debate é necessário, e aí aplicando a qualquer tipo de tema, tá? Minha oração não foi respondida, por que as pessoas sofrem, então, por que Deus não tira o mal do mundo, quem criou o mal? Então, tudo isso tem uma relação com a referência em Deus. Então, primeiro é necessário ser confrontado com a cegueira do indivíduo. E é por isso que os apologetas clássicos eles vão, não, mas eu não posso tirar as bases, eu não posso tirar tudo que ele tem, ele vai ficar sempre para depois eu trazer algo novo. E se não der tempo disso acontecer, é um argumento meio fraco, né, no meu ponto de vista, mas como que eu posso trazer algo, um fundamento se eu tiro dele? E isso não é uma realidade, porque quem disse para mim, quem disse que eu vou ser eficiente ao ponto de remover bases sociais, religiosas e de cosmovisão de uma pessoa que passou a vida inteira talvez aprendendo sobre isso. Por isso que a gente necessita, em todas as coisas, obviamente, da orientação do Espírito Santo. Então, é preciso confiar no sistema bíblico e não usar pressupostos do não cristão. Então, a racionalidade e a teologia natural. Então, a gente tem que confiar nos nossos pressupostos, nos pressupostos bíblicos e não ceder, porque o que ele entende é que você cedendo a
a teologia racional, né, a teologia natural, você está cedendo ao termo do debate e o incrédulo ele já está trazendo você para o mundo dele. E não é você que está trazendo o incrédulo para o mundo dele. Então, o convencimento não deve ser rendido às premissas do não cristão. É um método indireto. Ele pode ser chamado, como eu já havia falado, de apologética aliancista ou apologética pactual, porque tem a ver com isso. Uma visão de dois tipos de ser humano. Aquele que guarda a aliança e aquele que quebra a aliança. Aquele que, na verdade, permanece com a aliança quebrada, né, que foi o primeiro pacto lá com Adão, no Éden, e o homem quebrou essa aliança e depois existe uma restauração desse pacto, né, por meio da graça do Senhor em Cristo. Então, nesse sentido, o cristão e o incrédulo, ele sempre vai estar em oposição. Então, a gente pode até, no sentido intelectual, vencer o debate, digamos assim. Mas o incrédulo, ele vai permanecer incrédulo, né? Que garante a gente que haverá uma conversão. Não acho que Deus é poderoso, pode usar qualquer tipo de argumento para poder convencer uma pessoa, mas o que a Bíblia ensina é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia ensina, ela faz essa pergunta, né? Como crerão se não há quem pregue? Então, método para que alguém se converta não é uma teologia racional, intelectual, no sentido assim de considerar a teologia natural. Então, vamos pensar nesse ponto de conexão. Aproveitar aí esse mês que a gente está falando sobre a reforma protestante e os pastores estão focando em Romanos capítulo 1. Vamos recorrer aqui de novo. Então, ponto de conexão. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis, inexcusáveis. Essa é uma tradução que a tradução que a gente utilizava muito antigamente. Então a gente entende que essa está relacionada às afirmações de pressuposições que a gente tem feito, que o homem ele é indesculpável diante de Deus quando ele não consegue evidenciar Deus, porque isso foi evidenciado por meio das coisas que foram criadas. Continuando, versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram a Deus não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando e servindo mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? E aqui, então, eles estão suprimindo, né? O texto, inicialmente, ele vai dizer que o homem ele suprime a verdade no lugar de mentira. Então, a gente está vivendo a gente vai estar tendo uma conexão com uma pessoa que quebrou a aliança e não houve a restauração, que suprime a verdade. Então, a gente tem que trazer um debate para a nossa cosmovisão, para os nossos pressupostos. Então ele faz o senso de divindade, né, que a gente havia falado. Aqui tem a ver com o texto que eu citei inicialmente, de Eclesiastes capítulo 3, que fala sobre que Deus colocou no coração do homem esse desejo pela eternidade. Então, como alguém que tivesse um câncer, uma doença, né, até o Van Til dá esse exemplo,
intuitivamente ele soubesse ali que existe uma cura, mas ele não vai atrás dessa cura. Então o que ele precisa? Ele precisa que aquele que tem a cura, aquele que pode mostrar o caminho correto, vá e pregue, né, no nosso caso que a gente tem defendido, é que pregue o evangelho e mostre a cura para ele e dê a possibilidade dele se curar, né, por meio de uma realidade que ele entende que existe, mas ele não foi atrás, e alguns até rejeitam e alguns distorcem. Então, na questão de aplicação, a gente vai primeiro definir o termo do debate. Quando a gente define o termo do debate, quando a gente coloca os nossos pressupostos e as regras do debate, né? Porque normalmente quando a gente... é natural isso acontecer. Eu já acabei participando de alguns debates, mas normalmente quando você começa num debate, você tem que transitar um pouquinho. Eu acabo transitando um pouquinho para a teologia clássica também, mas porque as pessoas normalmente elas têm um interesse de começar a atacar a nossa fé, né? Eles já começam dizendo, mas como pode você ser crente que você tem tanto pastor ladrão, né? Tanta gente aí vendendo indulgência na igreja, entre aspas, né? Vendendo lencinho ungido, né? Copiando aí a igreja medieval estabelecida, né? Adulterando, e ele vai com aquele discurso, ele vai trazendo para aquele discurso moral, né? E aí ele pode... Aí começa a definição de termos de debate. Então eu estou falando sobre uma questão mais específica, né? Então, para onde que você vai caminhar? Eu confesso que eu já cedi muitas vezes e fui para o debate mais filosófico, político e cosmológico, ontológico. Mas quando ele começa se a gente parar para pensar numa apologética pressuposicional, quando ele ataca a sua fé, você pode... pastores, entre aspas. E aí você pode pegar esse argumento e aí você joga para a Bíblia e você vai dizer quem é o pastor. Então você está pressupondo que isso vai surtir um efeito, vai começar a surtir um efeito ali, né? Então você vai trazer para a realidade bíblica. Então, mas a indulgência, né, está sendo vendida, aí você vai dizer, não, existe um equívoco aqui. Mas e a verdade? Você mostra a verdade para ele. E aí você já definiu os termos do debate. Ou você cede para um termo mais racional e vai andar nesse termo racional, falar sobre a defesa cosmológica, né, dando esse exemplo principalmente, ou você vai para teológica, para bíblica. Tá? Então os termos do debate inicialmente precisam ser definidos. Eu quero só ressaltar uma coisa aqui, que isso não é um incentivo a gente ficar debatendo e sair, como eu já havia falado na aula anterior, surrando as pessoas aí, né? Então, a ferramenta apologética ela deve ser bem cirúrgica, né? Ela tem que ser bem utilizada. E aí a gente tem que defender toda a cosmovisão, né? Se a gente entrou na área eclesiológica, né, como a gente falou, de uma defesa da questão do sacerdócio, do pastorado, a gente tem que ir em toda essa cosmovisão. Quero dar mais aqui um exemplo prático. Uma vez eu estava numa aldeia de indígenas e tinha levado meus alunos de um seminário que eu dava aula, eu levei eles para lá. E sempre é muito cuidadoso, tem que ter muito cuidado para entrar nesses lugares. E em um certo momento a gente foi para um lugar onde eles chamam casa de reza, que é onde eles tocam a rabeca, onde eles fumam cachimbo, onde eles fazem os rituais de pagelança deles. E aí tinha uns toquinhos lá, né, que eram tipo umas cadeirinhas, e aí os alunos estavam lá e tinha uma menina fumando cachimbo. E eu tentando estabelecer esse ponto de contato ali para que eu pudesse falar alguma coisa, mas não imaginaria que eu poderia falar ali dentro. E ela disse assim, e eu perguntei para ela o que ela estava fazendo, o que aquilo significava.
E ela me falou que ela viu o passado, o presente, o futuro na fumaça do cachimbo, e explicou um pouquinho da questão religiosa deles. E aí eu vi que ela tinha uma linguagem de pessoa que tinha estudado, perguntei, ela falou que tinha ido fazer faculdade fora, inclusive tinha feito uma escola de missões, mas depois desviou. E aí ela apontou para o indígena que estava sentado e disse assim, aquele ali, ele é pós-graduado em relações internacionais, fala inglês, espanhol, português. Eu fiquei admirado com aquilo. E aí eu falei para ele, então você está entendendo tudo que eu estou falando e tá aí bem quietinho, né? E aí ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, eu não gosto muito do cristianismo porque eu não entendo a trindade. E eu acho que a trindade... E começou a atacar a trindade. E aí eu falei, eu posso explicar para você? Então, naquele momento eu agradeci a Deus pela oportunidade que eu tive. Eu coloquei todos os indígenas que estavam sentados e os meus alunos também. E aí eu pude em poucos momentos falar sobre criação, queda, redenção, santificação e glorificação, usando o gancho da apologética, usando o gancho que ele tinha dado para mim. Então foi uma oportunidade de tentar trabalhar dentro da cosmovisão. E ele me deu essa oportunidade. Eu poderia falar ali sobre, como a gente chama Yanderu, né, quando estiver aqui, é o Deus que criou todas as coisas, no idioma tupi-guarani. Poderia entrar por esse viés, que normalmente a gente acaba entrando por aí, mas eu pude fazer uma exposição bíblica clara. E a gente acaba tendo, às vezes ficando um pouco intimidado, né, quanto a isso. Então, é o outro ponto, não se intimidar. Porque nós não somos os supressores da verdade. Quem é o supressor da verdade? É aquele que está debatendo conosco. Né? Então, a gente não é o supressor da verdade. Então, a gente não deve deixar de expor nenhum ponto. E apontar aqueles pontos que eles têm, que existem equívocos. Né? Nesse ambiente é bem desafiador. Desafiador dentro de um lugar desse que tem toda aquela estrutura política criada que a gente sabe muito bem, né? E a gente tem que realmente tomar muito cuidado, porque né, tudo está falando contra a cultura e tal. Então, mostrar esses pontos de equívoco e aí depois fazer uma exposição do Evangelho. Então, a teologia, a apologética pressuposicional, simplificando aqui, para a gente entender, ela vai pressupor em todas as coisas a realidade de Deus, ela vai pressupor, antes de todas as coisas, a veracidade bíblica, ela vai usar como instrumento para a conversa as verdades bíblicas e a própria palavra de Deus, e ela não vai ceder aos pressupostos do indivíduo, pelo contrário, ele vai tentar mudar esses pressupostos. Não sei, aqui foi até uma pergunta, eu não sei, sinceramente, se o John Frame é uma figura dessa que está hoje aí vivo, não sei, eu vou anti não, mas aqui tem algumas recomendações, tá? Se você tiver com internet aí, pesquisa para ver se o Frame está vivo ainda. A gente pode incluir ele juntamente com o Davi Charles Gomes. Então a gente tem esse texto, né, do John Frame, que é Apologética para a Glória de Deus, uma introdução, e o que eu utilizei mais aqui, que é a Apologética Cristã do Cornelius Van Til. Bom, então a exposição da aula fica por aqui, e agora nesses momentos finais eu quero abrir aí para a gente responder alguma questão, se você tiver alguma dúvida.